com diversas atividades culturais e esportivas. A programação municipal, que marca o Dia Internacional do Idoso, foi aberta no dia 23 de setembro, com a entrega da nova sala de informática. Ainda no Centro de Convivência, os idosos fizeram testes de memória e audição, passaram pelo estande de embelezamento. A pessoa com 60 anos ou mais tem direito a descontos de pelo menos 50% no valor do ingresso para eventos artísticos, culturais e esportivos. E também direito a acesso preferencial nesses locais. É só apresentar a carteira de identidade. Em caso de desrespeito, você pode denunciar o estabelecimento ou organizador do evento ao PROCON e ao Ministério Público. A lei é bem clara quando diz: o Estatuto foi criado para regular os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O ônibus assegura assentos preferenciais marcados com placas para pessoas idosas. Também tem direito aos assentos pessoas portadoras de deficiências, gestantes, mulheres com crianças de colo e obesos. Os assentos reservados são lei, mas você pode fazer sua parte como cidadão e ceder qualquer lugar do ônibus. Parece que cabelos brancos não são mais sinal de respeito. Pelo menos é o que se vê nos transportes públicos das cidades. A falta de educação parece ter se tornado comum. A pessoa finge que está dormindo. Eu acho que não era o caso de ter cadeira amarela ou não. Eu acho que todo mundo tinha que ter consciência de quem precisa sentar e de quem não precisa. Dona Maria de Lourdes tem 80 anos e já foi vítima de uma situação como essa. Eu tomei o ônibus e tinha uma moça bem jovem. Ela estava sentada lá naquele lugar que era para mim. Ela não levantou. Eu viajei de pé o tempo todo, mas ela fingiu que estava dormindo. Motoristas também presenciam discussões constantes por causa dos assentos preferenciais. Então a gente tem que parar o ônibus, tem que pedir, por favor, para eles levantar dos assentos e para eles dar uma preferência, né? Os assentos para as pessoas que têm preferência de idade, pessoas com criança no colo. Nós exibimos aqui no Jornal da VTV um vídeo enviado por um telespectador que flagrava o desrespeito a uma idosa dentro de um ônibus. Nas imagens, a mulher sentada no lugar preferencial discute com uma idosa que faz boa parte da viagem em pé. Corre o banco, não me importa o medo ou não. Calma, gente. Não vem com a tua feliz, senão querer abusar. Mesmo assim, seu Luiz não perde a esperança e conta que muitas vezes já presenciou casos de extrema gentileza. Eu, graças a Deus, tenho sorte. Quando eu soube, a pessoa já me dá o lugar para me sentar. Atualmente, cerca de 20% da população brasileira tem 50 anos ou mais. 4,3% está acima dos 70 anos de idade. Os dados são do IBGE, que calcula um aumento considerável desta faixa da população nas próximas décadas. Isso representará uma mudança no perfil social brasileiro. Até 2050, a população brasileira deverá chegar à casa dos 260 milhões de habitantes. 51% terá 50 anos ou mais. Em vários países da Europa ou no Japão, isto já é uma realidade. São nações onde o número de pessoas que trabalham é quase equivalente aos que já estão aposentados. O Ministério da Previdência Social acompanha a mudança do perfil do brasileiro e se prepara para atender a demanda. Nós precisamos preparar a previdência do futuro, garantir que no futuro a nossa previdência seja equilibrada. E nós já estamos tomando medidas nesse sentido, buscando garantir que a previdência ela seja sustentável e que ela garanta que as pessoas que estão hoje contribuindo no futuro recebam seu justo benefício. Por outro lado, se haverá maior gasto com aposentadorias no futuro,
a tendência é que o governo economize em outros setores. Precisamos fazer um trabalho para que essas pessoas vivam mais, mas vivam com qualidade de vida. É o que a gente chama de envelhecimento ativo. Isto implica em que as pessoas possam, tendo mais qualidade de vida, necessitar de menos gastos com saúde e poder, inclusive, trabalhar mais, consequentemente, gerar mais receitas para a Previdência. Criado em 2003, o Estatuto do Idoso busca garantir os direitos fundamentais de uma grande parte da população que já passou dos 60 anos. Mas mesmo com essa legislação, muitos idosos procuram a justiça para conseguir assegurar seus direitos. E a maior demanda ainda está na área da saúde. Eles já contribuíram muito para o país. Nas conversas, as lembranças de quem tem muita história para contar. Os idosos correspondem atualmente a 10% de toda a população brasileira e, para garantir os direitos desses cidadãos, foi instituído em 2003 o Estatuto do Idoso. A legislação assegura todos os direitos fundamentais dos brasileiros com mais de 60 anos. A família, principalmente, que é a base de tudo. A sociedade, de modo geral, que às vezes discrimina as pessoas idosas ou portadoras de alguma deficiência. E é o Estado, né? O dever de ampararem o idoso, fornecendo-lhe condições de dignidade e, principalmente, o direito à vida. O Estatuto do Idoso foi criado através da Lei 10.741 e tem como uma das principais determinações a garantia do direito à saúde. A legislação determina que toda pessoa acima de 60 anos deve ter atendimento prioritário em hospitais e postos de saúde e receber gratuitamente medicamentos e próteses dentárias. Mas a aplicabilidade do Estatuto nem sempre é tarefa fácil. Muitos idosos enfrentam dificuldades para ter acesso à saúde. Orlando Rocha explica que a maioria dos processos solicita algum tipo de tratamento de saúde ou medicamentos. O contingente populacional hoje de idosos buscando a proteção à saúde do Estado já é um contingente elevado e o Estado, por sua vez, com limitações financeiras e orçamentárias, dificulta. Então, o judiciário é acionado hoje com muita veemência, expede geralmente ordens liminares, né? Impõe ao Estado o cumprimento imediato, por exemplo, o direito à saúde. Para auxiliar idosos que desejam pleitear seus direitos, a Defensoria Pública criou o Núcleo do Idoso, que atende pessoas com mais de 60 anos. Dona Iraci não sobrevive sem este aparelho, que consome muita energia. Ela não conseguia mais pagar a conta de luz e precisou de ajuda para garantir o seu direito à vida. O Ministério Público também é responsável por zelar pelos direitos de quem já viveu uma vida toda e merece descansar com dignidade. Lavar louça é uma tarefa difícil para a dona Iraci. Com uma doença no pulmão, esta dona de casa só consegue respirar com a ajuda deste aparelho. O equipamento salvou a vida de dona Iraci, mas fez o relógio da luz disparar. A conta de energia passou de R$ 7,00 para cerca de R$ 200,00 por mês. O marido, aposentado, bem que tentou pagar, mas a família não suportou a despesa. A conta agora é paga pela prefeitura da cidade onde eles moram. A solução veio de um acordo proposto pelo promotor de justiça, a prefeitura e a empresa de energia. Eu não podia parar mais em casa, era só lá, no hospital. E eu fiquei satisfeito foi com o promotor que ele me ajeitou e marcou o dinheiro, foi para puf lá. Se você desconfiar que os seus direitos de cidadão e o de sua comunidade não são respeitados, procure a Promotoria de Justiça mais próxima da sua casa. O Ministério Público está de portas abertas para ouvir a sua história e o ajudar a encontrar uma solução. A espera é angustiante. O cenário mais parece abrigo para moradores de rua, mas aqui estão pacientes à espera de atendimento no Sistema Único de Saúde na capital.
Aos 66 anos, Dona Raimunda já passou por várias cirurgias e toda vez que precisa voltar ao médico é obrigada a amanhecer na fila. Para quem ganha um salário mínimo, pagar R$300 de consulta já sai do orçamento, né? Mesmo porque um safenado gasta muito com a medicação, que o SUS não dá. Na Policlínica Codajás, na Zona Sul, outros pacientes também precisam pernoitar. Eles se abrigam como podem do lado de fora da unidade pública ambulatorial de consultas, exames e outros procedimentos especializados. Cansado de esperar pela cirurgia e com fortes dores, seu Orlando pegou um estilete e resolveu que sozinho iria pôr fim ao sofrimento. Estava doendo demais, eu agarrei, tomei banho e peguei a faquinha e digo, vou fazer a cirurgia. Fui no banheiro, fiz a operação. O caso veio à tona esta semana durante a CPI da Saúde de Cascavel. É algo, infelizmente, que a gente sabe que não é um caso único dele, de estar esperando há tanto tempo uma cirurgia. Temos hoje pessoas há 5 anos esperando uma cirurgia eletiva. Terceira idade, para alguns, sinônimo de pendurar as chuteiras e descansar. Mas para os alunos da Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ, no Rio de Janeiro, esta é a melhor idade para se desfrutar a vida. Aqui é o momento de você entender que a vida ainda terá mais 20, 30 anos e, portanto, precisamos incorporar novos valores, novos conceitos, novos aprendizados, ter sua saúde monitorada, avaliada com prevenção e promoção de saúde. Dançar, memorizar e se divertir são alguns dos objetivos das oficinas de dança da UNAT. Mas essas não são as únicas atividades oferecidas para os idosos. A aluna Ana Maria Clara participa das oficinas de coral, dança, cinema e literatura. Eu acho excelente porque é uma convivência muito democrática, são pessoas de diversas origens, são aposentadas, que trabalharam a vida inteira e agora estão tendo que ter um novo ritmo de vida, donas de casa que já criaram os filhos, já estão com sua missão cumprida e querem continuar com uma convivência. O brasileiro está vivendo mais. Em apenas uma década, o número de idosos cresceu 17%. Segundo o IBGE, o país tem 14 milhões e meio de pessoas com mais de 60 anos. Como boa parte da população de baixa renda, os idosos também enfrentam a falta de moradia. Mário Moreira, 73 anos, chegou à aposentadoria sem conseguir comprar a casa própria. Só de aluguel, Mário gasta R$ 400 por mês. Dinheiro que, se pudesse, usaria na educação dos filhos e netos. Ajudava bastante, né? Bastante eles crescer mais um pouco, né? Porque a educação não tem tamanho, né? Todo tanto que vier seja bem-vindo, né? Apesar que eu não tive essa parte não, mas acredito que seja bem-vindo. Um projeto de lei já aprovado na Câmara incentiva a União, estados e municípios a investirem em moradia para pessoas com mais de 60 anos. O Estatuto do Idoso determina que os programas de habitação com recursos públicos devem reservar 3% das unidades residenciais para idosos. O projeto altera o Estatuto ao permitir reservas maiores do que 3%. Para a representante do Ministério das Cidades, o projeto é um avanço, mas é preciso evitar o reajuste no valor das prestações, por conta do seguro de morte e invalidez permanente, que aumenta com a idade. Programas habitacionais que envolvem o retorno, o pagamento por parte das famílias, por questões do seguro, morte e invalidez permanente, precisamos sempre de um tempo para nos adaptarmos e negociarmos com a seguradora. O Brasil hoje é um país que está envelhecendo sob o ponto de vista da idade. Os avanços tecnológicos, os avanços na medicina estão proporcionando ao ser humano uma sobrevida bem maior. E é preciso que tenham políticas públicas voltadas para esse idoso que está chegando a 70 anos, está chegando a 80 anos, e que nós não temos ainda políticas públicas voltadas para essas pessoas.
Quero um dia poder dizer às pessoas que nada foi em vão, que o amor existe, que vale a pena se doar às amizades e às pessoas, que a vida é bela sim e que sempre dei o melhor de mim e que vale a pena.